Bom, Wilson, eu tenho falado bastante com o empresário do Lucas Orediano. Ele foi eleito o melhor jogador da MLS, foi muito bem. Lá, provavelmente, o time dele, o Cincinnati, deve comprá-lo, mas tem uma série de problemas aí causados pela 777. Eles pegaram o dinheiro lá nos Estados Unidos para não pagarem os impostos, para burlar os impostos, e ficaram de pagar o salário do Orediano aqui no Brasil. Sabe o que aconteceu? Eles não pagaram. Eles não pagaram. E aí, o Orediano ficou um ano lá, só com uma ajuda de custo, sem receber os seus salários, e agora ele não quer renovar lá com o Cincinnati, ele não quer renovar com o Cincinnati, até resolver essa pendência. E o Vasco também não quer. O Vasco também não quer arcar com o salário. O Vasco não quer arcar com o salário, uma vez que o Vasco entende que ele já foi pago. Eu não sei como é que isso vai ser resolvido. O Orediano, ele tem o passe fixado pelo Vasco, então a equipe do Cincinnati, para comprá-lo, não precisa consultar o Vasco, só depositar e através desse depósito o Orediano terá que ser jogador do Cincinnati. Acho que é esse o nome do time, né? Se eu não estou enganado. Agora, ele demonstrou muita qualidade. Acho que se tivesse no Vasco, com as contusões do Adson, do David, Paulinho, Jair, eu acho que ele teria sido útil. Poderia ter jogado bastante nessa temporada. E com uma sequência ele poderia ter jogado muito bem. Mas eu, sinceramente, não sei como está sendo tratado essa situação. Não sei qual é o pensamento do jogador. Eu acho que ele está feliz lá nos Estados Unidos. É só resolver essa questão dos salários que já foram pagos pelo Cincinnati, direto para a 777, e a 777 não pagou ele aqui no Brasil. Quando o Pedrinho assumiu, não existia um contrato, né? Na verdade, existia só esse contrato de empréstimo. O Pedrinho ficou sabendo, né, a diretoria ficou sabendo agora desse imbróglio, e aí deve se envolver nesse processo aí para ver qual a melhor solução a ser feita. Beleza? Grande abraço, Wilson. Azevedo, o Cazé está comprando o Vasco, ele tem interesse, já fez proposta, já sondou, já soube valores. Então, torcedor, ontem no vídeo que foi ao ar à noite, 7h30 da noite, mais ou menos, né? Eu falava, olha, apurei com pessoas próximas ao presidente do Vasco, da diretoria do Vasco, que não houve a sondagem. E confirmei com algumas outras pessoas, realmente até próximas ao staff do Cazé também, que me disseram o seguinte, olha, o Cazé é um vascaíno, muito vascaíno, mas não tem nenhuma negociação em andamento, não. Pô, se ele resolver comprar o Vasco, sensacional, buscar investidores, tem muito conhecimento para isso, mas em nenhum momento, com quem eu conversei, falou, olha, em nenhum momento ele procurou o Vasco para saber o preço, para avaliar a possibilidade, então não tem essa notícia. Porque isso na segunda-feira começou a circular em vários grupos, ontem, terça-feira também, a galera, pô, Cazé vai comprar, esse cara é foda. Ele é isso tudo mesmo, ele é gigante, baita de um comunicador, e falo isso inteiramente à vontade porque não o conheço pessoalmente, não sou amigo dele, né? Teria um enorme prazer de ser amigo dele, porque gosto muito do conteúdo do Cazé, baita vascaíno, mas não tem nada. Ele não está buscando, só se está fazendo tudo, 7 chaves e uma hora vai chegar no Vasco, mas a notícia era, ele procurou o Vasco para saber o valor, não procurou, tá? Isso é fake news. Matado isso, vamos embora, vamos seguir. Uma outra informação que começou a circular muito nos grupos ontem, e teve uma publicação, até eu vi, do Globo, assinada pelo Diogo Dantas, e que era, assim, ia numa direção contrária do que eu venho noticiando aqui no canal e desde sempre. Vamos fazer um recorte lá de trás, torcedor, quando em maio, salvo engano, 15 de maio pode ter sido a data, acho que foi essa data, que o Vasco conseguiu uma liminar, retirando a 777 da sociedade, alegando uma série de irregularidades, assumindo a SAF do Vasco
E 2 meses depois, acho que em julho, já ou agosto, 3 meses depois, a EICEP veio a público dizer que estava realmente comandando a massa falida da 777 e todos os seus ativos que tinham sido comprados e tal, e que estaria colocando à venda. Havia uma ação tramitando na justiça, que era essa liminar que o Vasco estava respaldado, tirando qualquer obrigatoriedade de aporte. E aí ontem, e começou a circular nos grupos essa matéria, falei, cara, mudou algo. Inclusive tinha um processo paralelo na Fundação Getúlio Vargas, né, que era uma corte arbitral, vamos dizer assim, para poder esse imbróglio ser resolvido, que foi suspenso também, esse processo. E Vasco e EICEP, caminhando juntos, estão no mercado em busca de uma solução. Mas a matéria dava conta de que nos próximos dias, se não houver o aporte, o Vasco pode fazer a recompra das ações. Gente, isso não é verdade. Vamos lembrar lá atrás, eu vou deixar no final do vídeo, de novo, se quem quiser assistir o podcast que rolou com o Orlando Doninho, o Evanil Ribeiro, o Júlio Brandt, 3 conselheiros do Vasco que leram o contrato lá atrás, quando foi feito com a 777, daqueles 15 conselheiros, e eles falam sobre cláusulas de recompra, que elas aconteceriam nesses moldes. Se a 777 não honrar o pagamento no primeiro ano, tem 30 dias para atrasar, que foi o que aconteceu, aquele aporte do ano passado. Não tem um segundo atraso, mas se nesse primeiro atraso passar do 30º dia, o Vasco pode exercer a recompra por R$1.000, num valor simbólico, das ações que não foram compradas. Ou seja, se 31% já estão sob o poder da 777, que agora repassados à EICEP, que é a seguradora que está comandando as ações, o Vasco tem ainda o direito aos 39%. Então ele vai recomprar esses 39%, com os 30% que ele tem, soma 69%, ele recoloca no mercado. Está tudo suspenso. Não há mais nenhuma obrigatoriedade, então a EICEP não fará nenhum aporte no Vasco. Não vai entrar dinheiro milionário. Os 300 e tantos milhões, porque tinha uma correção, não entram agora até 25 de outubro. Isso é furado, torcedor. Não embarque nessa. O que é certo é o Vasco estar no mercado, vai estar buscando soluções e não será surpresa se lá na frente que eu digo é final do ano, o Vasco levantar recursos e comprar os 31% que a EICEP tem sob o seu poder, indenizar ao longo de alguns anos, acertar essa compra e tocar a operação da SAF em busca de um novo investidor, desde que a empresa fique grande de novo, e não a empresa como está hoje, com dificuldades financeiras, com dívidas, com os ativos alguns em baixa. Então, essa solução não está descartada. Agora, ter um novo aporte, uma obrigatoriedade da EICEP, sob pena de uma cláusula de recompra, isso não existe, porque está suspenso. A liminar obriga a EICEP a não... É como se fosse isso, olha, você desobriga, você não precisa fazer o aporte, que agora vocês vão resolver como é que vocês vão vender o que já está comprado e dissolve a sociedade. É isso, torcedor. Ah, mas o Vasco vai buscar um parceiro? Vai. Mas não vai entrar dinheiro via EICEP ou por R$1.000 o Vasco vai comprar as ações. Deu para entender? Fechado, torcedor? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Precisa voltar a vencer, mostrando imagens aí do treinamento desta quarta-feira, e o time vai, ao meu sentir, deve repetir a escalação que enfrentou o Atlético e foi muito bem naquele jogo, como eu disse. Léo Jardim, o Paulo Henrique, João Vitor, Léo e mais o Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Felipe Coutinho, o Puma, o Ryan, né? O Verrete e o Emerson Rodrigues. Passa por aí a escalação do Vasco, do técnico Rafael Paiva, para enfrentar o Cuiabá. Vasco que vem numa sequência de 8 jogos sem vitória no Brasileirão. A última foi contra o Vitória, já tem tempo, e tem que vencer, tem 2 jogos em casa para fazer 6 pontos. Cuiabá não vai ser fácil, e na segunda-feira o Bahia também, outro jogo complicadinho para a vida vascaína. Mas nesse campeonato não tem jogo fácil, né? Esse Brasileirão é realmente um campeonato onde o último ganha do primeiro e assim por diante, não tem favorito que chegue no jogo e fale daquele favoritismo sem jogar. Tem que correr e mostrar demais. O Cuiabá
não terá o Lucas Mineiro, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o grande nome aí é o Isidro Pita, né, o atacante gringo, que é fazedor de gols, e o Vasco precisa prestar atenção com ele no setor defensivo. O Cuiabá tem 27 pontos, nesse momento é o 19º colocado, e o Vasco é o 10º colocado com 37 pontos. O Fluminense encostou com a vitória de ontem, 36, mas o Vasco tem esse jogo para trás, esse jogo a menos, e ganhando do Cuiabá vai fazer 3 pontos e vai a 40, e vai abrir 4 pontos do 11º colocado. O Jair será relacionado 9 meses depois, após aquela cirurgia para consertar uma ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo, tanto ele quanto o Paulinho, mas ele está sendo liberado antes, voltou a treinar no mês passado, se não me engano, dia 19 de setembro, vem trabalhando firme, até viajou com o Vasco para Belo Horizonte, né, para ficar treinando e tudo, não foi relacionado, mas agora ele será relacionado e que bom. 9 meses depois, o Jair, que estava sendo muito importante para o Vasco, como também o Paulinho, que ainda não voltou, e não deixa de ser um reforço para este meio-campo aí, né, que no momento está sendo formado pelo Matheus Carvalho, Hugo Moura e o Felipe Coutinho. E você, quero que comente aí o que achou, né? Está esperando o que do Vasco contra o Cuiabá? A gente precisa ter aí uma boa vitória nesta quinta-feira. Deixa eu te falar que na Libertadores fiquei estarrecido com tudo que eu vi da torcida. Fala, galera do canal Sou Mais Vasco News. Hoje vamos falar sobre a importância do Adson no time e como a ausência dele tem afetado o desempenho do Vasco no Brasileirão. Desde que o Adson se machucou, lá no dia 26 de agosto, com uma fratura na tíbia da perna direita, o Vasco não tem sido o mesmo. O atacante precisou passar por uma cirurgia e, desde então, o time viu seu aproveitamento cair tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, onde acabamos eliminados nas semifinais. E a pergunta que não quer calar: quando o Adson volta? A recuperação está prevista para durar de 10 a 12 semanas, ou seja, é possível que ele retorne aos treinos lá para meados de novembro. Ele tem mostrado boa resposta ao tratamento e já está na academia junto com os companheiros. Existe esperança de que ele volte a jogar na reta final do campeonato, mas o clube está sendo bem cauteloso com essa possibilidade. Sem o Adson, o técnico Rafael Paiva tem quebrado a cabeça para escalar a ponta direita. Até o lateral Puma Rodrigues foi improvisado nessa posição na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Outras opções como Jean David, Maxime Domingues, Rossi e Ryan também têm sido testadas. No Brasileirão, o Vasco jogou 6 vezes desde a lesão do Adson, com apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, resultando em um aproveitamento de 33,3%. Já com o Adson em campo, o desempenho era bem melhor. Ele participou de 20 jogos, com 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, ou seja, um aproveitamento de 51,6%. Na Copa do Brasil, o impacto também foi grande. Com o Adson, o Vasco não perdeu nenhuma partida em 6 jogos, foram 2 vitórias e 4 empates. Mas, sem ele, o time conseguiu apenas uma vitória, um empate e sofreu 2 derrotas. Resumindo, quando o Adson joga, o Vasco tem um aproveitamento de 51,6% no Brasileirão, mas quando ele está fora, esse número despenca para 22,2%. A falta dele realmente está sendo sentida, mas a torcida continua acreditando na recuperação do atacante e que ele volte a ajudar o time na reta final da temporada. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. #SouMaisVasco, #ForçaAdson, #Vascão.